pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje a gente está no segundo dia das nossas revisões. Hoje é dia 15 de setembro de 2020 e a gente vai iniciar a nossa tarde fazendo o quê? A oração. Então vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Amém. Já fizemos a nossa oração. Vamos agora para a nossa revisão. Qual vai ser os assuntos que vão estar na atividade avaliativa de História? Os assuntos são a formação do povo brasileiro, na página 13, os primeiros habitantes do Brasil, página 16, as grandes navegações, página 35, e os movimentos nativistas, página 48, certo? Então são 4 assuntos aí, que a gente vai ver um pouquinho de cada um deles, depois eu vou explicar a nossa revisão, certo? Então vamos lá. O nosso primeiro assunto, que é a formação do povo brasileiro, ele vai falar sobre a base do povo brasileiro, que foi formada por 3 raças. Os indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil, os portugueses, que vieram através das grandes navegações, e os negros africanos, que vieram para ser escravizados pelos brancos, os europeus, aqui no Brasil. Então esses 3 são a base. Tem outros? Tem. O Brasil é formado por a miscigenação, que é a mistura de todos esses povos. Mas as que mais se destacam é essas 3. O branco, o indígena e o negro, certo? Então a gente tem aí a miscigenação, que como eu já disse é a mistura. E a gente passa para o nosso segundo assunto, que é os primeiros habitantes do Brasil. A gente sabe que os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, certo? Quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam. Então eles viviam aqui em aldeias e eles faziam diversos trabalhos. E esses trabalhos eram divididos tanto para os homens quanto para as mulheres. Os meninos seguiam os pais para já ir aprendendo o ofício e as meninas seguiam as mães para também já ir aprender. Cada um tinha a sua tarefa diferenciada. Então o homem fazia uma coisa, o homem pescava, a mulher ela cozinhava. E assim eles iam se ajudando, porque eles vivem num espírito de colaboração. E os indígenas, eles deixaram várias coisas pra gente. De costume, dormir na rede, comer mandioca. Então, várias coisas foram deixadas na nossa cultura pelos indígenas, por eles fazerem parte da base da formação da nossa sociedade. O terceiro assunto que a gente tem são as grandes navegações. As grandes navegações, elas começaram porque os europeus eles queriam expandir o comércio deles. Eles acharam que a forma que eles tinham lá do comércio era muito pouca e eles precisavam explorar mais. Então eles resolveram que, como os portugueses eram bons na área marítima, em criar navios e sair até as Índias, até o país da Índia, para buscar especiarias e vender lá na Europa, o que não existia. Então eles saíram do local deles, iam para outro para poder fazer esse comércio. Então com isso eles geravam muito dinheiro. Nesse período também das grandes navegações surgiu o Tratado de Tordesilhas. E o que foi isso? O Tratado de Tordesilhas foi uma linha imaginária que foi traçada no território brasileiro, dizendo que uma parte era de Portugal e a outra parte era da Espanha. A Espanha e Portugal eram os 2 países que mais tinham poder marítimo. Então eles poderiam estar sempre indo e voltando, porque eles tinham navios, eles tinham instrumentos, tinham bússola, tinham os navegadores, que eram as pessoas que eram próprias para fazerem isso. Então eles tinham domínio sobre o território brasileiro. Para que não houvesse briga, eles assinaram um tratado dizendo que uma parte era para Portugal e a outra parte era da Espanha. E dessa forma, o Brasil ele ficou sendo governado, uma parte por Portugal e outra parte pela Espanha, certo? Mas alguns países eles não respeitavam esse tratado. Eles invadiam o território, tanto que a gente tem a invasão holandesa, a gente tem invasões francesas, e as invasões holandesas resultou em todas as pontes que a gente tem no centro do Recife, por causa da invasão que trouxe Duarte Coelho. E
nesse momento, Duarte Coelho, ele governou o estado de Pernambuco e ele soube administrar, emprestou dinheiro para várias pessoas, ele reformou toda a cidade, deu aquele brilho que a gente conhece até hoje, as pontes e entre outras coisas. A gente passa agora para o nosso último assunto, que está na página 48, que são os movimentos nativistas. Os movimentos nativistas, eles ocorreram porque o povo brasileiro ele estava insatisfeito com a forma que Portugal governava. Então, eles queriam se livrar de Portugal a todo custo. Eles queriam a independência. Só que com isso, eles tinham que pensar de alguma forma para conseguir isso. Então, eles começaram a guerrear. Eles começaram a ter movimentos entre os nativos, que eram as pessoas que moravam aqui, contra os de Portugal. A gente teve 5 aí que se destacaram, que foi a Revolta dos Beckmans, a Guerra dos Mascates, a Revolta de Filipe dos Santos, a Guerra dos Emboabas e a mais importante, que ficou a mais conhecida até hoje em dia, que é a Inconfidência Mineira, que trouxe o Tiradentes, que a gente tem hoje, até hoje em dia, né, o feriado dia 21 de abril, que é o feriado de Tiradentes, que foi conhecido como o mártir da Inconfidência Mineira, certo? Então, agora a gente vai para a nossa revisão aqui, tá? Então, vou explicar aqui a vocês. Primeira questão diz: entre as raças e os grupos étnicos abaixo, sublinhos que formaram a base do povo brasileiro. Então, a gente tem aqui algumas raças, tem japoneses, franceses, portugueses, italianos, indígenas, árabes, africanos, alemães e indígenas. Então, vocês vão circular qual é a base. Que são 3, então vocês vão identificar aí qual a base, certo? Segunda questão: pesquise a diferença entre raça e etnia. Depois escreva abaixo o que você entendeu. Então, vocês primeiro vão pesquisar o que é raça e depois o que é etnia. E vão dizer o que é que vocês acham que é cada uma dessas e colocar aqui na segunda questão. Terceira questão: quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, encontraram os indígenas. Assinale as alternativas que mostram como era a vida dos indígenas. Então, a gente tem aí algumas alternativas. Eles desmatavam as florestas para construir suas casas. Eles viviam da caça e da pesca. Eles pintavam o corpo e usavam tangas. Eles usavam arco e flecha. E eles ferviam a água para beber. Então, aqui vocês vão assinalar quais mostram como era a forma de vida dos indígenas aqui no território brasileiro, certo? Quarta questão: em sua opinião, qual seria a atitude correta a se fazer quando os portugueses chegassem no Brasil? Então, aí vocês vão dizer o que é que vocês acham que deveria ter acontecido, né? Quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro. O que é que eles deveriam ter feito, certo? Quinta questão: as tarefas realizadas nas aldeias eram divididas entre os homens e as mulheres. Escreva algumas dessas tarefas. Então, vocês vão escrever aqui algumas tarefas das mulheres e algumas tarefas dos homens que eles faziam aí nas aldeias. Sexta questão: por qual motivo as grandes navegações começaram? Eles tinham um objetivo quando começaram as grandes navegações e vocês vão dizer aqui qual era ele. Sétima questão: o que foi o Tratado de Tordesilhas? Certo? Vocês vão explicar aí com as palavras de vocês o que foi o Tratado de Tordesilhas, o que é que ele queria, qual era o objetivo desse tratado. Oitava questão: alguns países não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Quais eram eles? Então, vocês vão pesquisar aí quais eram os países que não respeitavam esse tratado. Nona questão: sobre a revolta dos Beckmans, responda. Vocês vão colocar onde ocorreu a revolta, em que local, em que ano essa revolta ocorreu e quem foram os chefes dessa revolta. Vocês vão dizer quem é que liderava essa revolta. Décima questão: qual foi a causa da Guerra dos Mascates? Tá? Tá todo separadinho lá no livro, dizendo causa, consequência, término. Então, vocês vão dizer qual foi a causa, por qual motivo aconteceu a Guerra dos Mascates. 11ª questão: como terminou a revolta de Filipe dos Santos? Então, algumas revoltas tiveram um final bem trágico e foi isso que aconteceu de Filipe dos Santos. Vocês vão dizer aí, vocês vão pesquisar no livro de vocês como terminou essa revolta. 12ª questão: quais as consequências da Inconfidência Mineira?
Da mesma forma que tiveram revoltas muito trágicas no término, tiveram consequências também bastante trágicas. Então, vocês vão dizer quais foram as consequências da Inconfidência Mineira, certo? E a última, quem foi Tiradentes? Utilize o espaço abaixo para falar um pouco dele. Então, vocês vão utilizar esse espaço aqui embaixo, tá? O espaço aí que tiver embaixo, para falar um pouquinho. Vou pesquisar quem foi Tiradentes e vão escrever aqui, tá certo? Então, respondam a atividade. Qualquer dúvida é só chamar, tá? Então, um beijo pra vocês e até mais. Boa revisão!